Olá, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre o feudalismo, tá certo? Fiz um pequeno resumo para que vocês pudessem entender melhor e logo em seguida fazer as atividades, né? Para os alunos do 7º ano, viu? O que foi o feudalismo? O feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo ele teve origem no século V, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. E quais são as características principais do feudalismo? A sociedade feudal, no feudalismo, era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais e estanques. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para o outro era praticamente impossível. Aqui eu tenho uma pirâmide onde mostra, a sociedade na Idade Média. Eu tenho a nobreza, tá certo? Eu tenho a nobreza aqui, que é essa primeira, né? Onde ficam os duques, o rei, os duques, os condes, o alto prelado. E a segunda ficavam, né? Que é o clero, onde ficavam os cavaleiros, os senhores, os bispos e os abades. E o último, que é os servos, né? Isso fica os soldados, os camponeses e os servos. Então essa pirâmide ela mostra geralmente como era dividida a sociedade no feudalismo, tá certo? Aí eu tenho aqui a nobreza. No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre eles os senhores feudais. A nobreza era proprietária das terras e também chamada de senhores feudais. Já o clero era a igreja, né, que se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo a igreja, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. E a função do nobre era proteger militarmente a sociedade. A do clero rezar e a do servo devia trabalhar. Já os servos, né, que era o trabalho na sociedade feudal, estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações desde de impostos e serviços. Além dos servos, também haviam outros trabalhadores, como os vilões, que eram os homens livres que moravam na vila, os escravos em geral, que eram os empregados no serviço doméstico, e os ministeriais, que ocupavam a administração da propriedade feudal. Tá certo? Eu tenho uma curiosidade aqui para vocês, que mesmo que as condições de vida nos domínios feudais eram rudes, mesmo as camadas dos senhores não viviam luxuosamente, a vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e os senhores, eles não sabiam ler nem escrever. Então, o clero, nessa sociedade, era a única classe social que tinha acesso ao estudo. Deixo para vocês a atividade de leitura da página 4 à página 11, tá? Bons estudos!